Boa tarde a todos, eu sou Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje nós vamos atender a um pedido de um seguidor que me pediu para que explicasse a respeito dessa figura aqui, ó, Bafomé. O Bafomé, nem todos sabem, né? A gente vai falar sobre isso hoje. O Bafomé, ele não é uma entidade, ele não é uma divindade, nem um espírito, não é nada que se possa evocar, nenhum espírito que se possa evocar, nenhuma deidade, nenhuma divindade. Ele não é nada disso, tá? O Bafomé, ele é apenas uma estátua que foi criada por Eliphas Levi, um grande ocultista, tá? Escritor também, tá? Essa imagem que foi criada por Eliphas Levi foi uma imagem criada simbolicamente, tá? Para que possa traduzir para nós ocultistas tudo aquilo que a gente precisa saber que se encontra no universo, na Cabala, os 4 elementos, tá tudo expresso aqui nessa imagem, tá? A gente observando a imagem de Bafomé de perto, né? A primeira coisa que a gente consegue verificar aqui, de cima para baixo, do lado mais sutil para o lado mais denso. Imaginem que essa imagem de Bafomé seja uma cabala, tá? Cabala conta a história da criação, né? E tudo aquilo mais. Conta quais as divindades estão aqui em cima no plano sutil, quais aquelas que são mais densas que estão aqui embaixo, né? Ela conta os pilares, o pilar da direita, o pilar da esquerda, o pilar do meio, né? Transformação, idealização, concretização, o pilar do meio, né? Que seria o pilar do equilíbrio. Tudo isso está descrito aqui nessa imagem de Bafomé. Se a gente olhar de cima para baixo, a primeira coisa que a gente observa é essa tocha, esse fogo que fica na cabeça de Bafomé. Esse fogo, ele significa o conhecimento, significa a chama negra de Lúcifer, a verdade, a chama de iluminação que vai nos iluminar e vai nos dar direção no caminho das sombras, no caminho da escuridão. Nós encontramos aqui os chifres de Bafomé. O chifre, ele representa força, virilidade, masculinidade, tá? Bafomé tem essa cara de bode, né? Porque na antiguidade nós sabemos que essas figuras nesse formato com chifres, elas eram muito temidas e respeitadas. Então essa característica da cara de bode, ela traz uma força muito grande, um respeito e para muitos até mesmo o medo, né? O medo daquilo que não conhecemos, o medo do oculto, o medo do obscuro, ok? Vamos chegar até as asas de Bafomé. As asas, elas representam liberdade, né? Elas representam tanto a subida quanto a descida, né? A liberdade de voar, de poder ir em qualquer lugar utilizando as asas. Temos os seios, né? Sabemos que Bafomé é um ser andrógeno, ele tem 2 sexos. Temos os seios, que representam também aí a essência feminina, o aleitamento materno, né? Saciar a fome, né? Através do seio. O seio, ele dá vida, né? Ele traz o alimento aos seres humanos. Então isso aqui representa tanto o lado feminino quanto o alimento que nós temos que obter, né? Tanto no lado espiritual quanto no nosso lado físico, tá? Temos aqui o braço
né, de Bafomé, um para cima e o outro para baixo, que seria o solve em cima e o coagula para baixo, né? O solve, né, tudo aquilo que vai subir, né, que tá, vamos supor assim, evaporando, todos os nossos desejos, nossos pedidos que a gente está mandando para o plano sutil, o plano lá de cima, né, que onde estão as divindades mais evoluídas, aqueles que podem concretizar os nossos desejos, né? E o coagula seria a concretização, né? Aquela firmar, concretizar, né? Coagular aquilo que precisa ser colocado ali concretamente para gente, tá? Então isso aqui representa, ó, a cabala, os pilares da cabala, o solve para cima, né? Onde está o plano sutil, o plano das divindades, e o coagula aqui na Terra, no reino de Malkuth, aqui o reino, né? O mundo está aqui, ó, o reino. Então ele coagula para cá, concretiza para a gente aqui, né? Aqui no meio a gente tem o cadosseu, né? Que representa o falo também, tá? Que é a essência masculina. O cadosseu ele representa também inteligência, né? Na medicina nós temos esse símbolo, que é o símbolo da cura, o símbolo dos estudos de medicina, tá? E vindo aqui para a parte já de baixo de Bafomé, a gente vê aí os pés de bode, né? De Bafomé. Bafomé ele está sentado em cima da Terra, do planeta Terra, em cima do mundo. Bafomé está sentado, depositado em cima do reino de Malkuth, que é a Terra, o nosso reino, né? Mostrando que o mundo, né, ele é comandado por toda essa figura aqui, né? Nós temos aqui no conhecimento o elemento fogo. Nós temos aqui nos seios do Bafomé o leite, elemento água. Simbolicamente, ele é o elemento água, né? Nós temos as asas de Bafomé que representam o ar, o voar, a liberdade, o ar, né? E nós temos a terra, Malkuth, que é a nossa própria terra, né? Os 4 elementos estão descritos aqui nessa imagem de Bafomé. Então, essa imagem de Eliphas Levi, ela é uma imagem completa, tá? Ela representa o todo, ela representa a cabala, ela representa os 4 elementos, ela representa o hermetismo, que é a dualidade das coisas, né? O positivo, o negativo, os opostos, feminino, masculino, né? Então essa imagem é uma imagem completa dentro do ocultismo. Tudo que você possa buscar dentro do ocultismo, você vai encontrar nessa imagem que Eliphas Levi criou para representar não só o satanismo, ele criou isso aqui para representar o ocultismo, o hermetismo, tá? Então essa imagem é uma imagem muito importante, tá? Porém ela não é uma divindade, ela não é um deus, ela não pode ser evocada, ela não pode ser adorada. Tem gente que adora Bafomé como se fosse realmente um deus, né? Vamos supor assim que ele fosse um servidor. Não sei se vocês conhecem o que é um servidor, tá? Servidor é uma imagem, uma figura, um personagem criado, tá? Onde você cria esse personagem, você dá um sigilo, você constrói um sigilo para esse personagem e através desse personagem você vai alimentá-lo ou com vela, ou com fluido, ou seja lá o que você for querer alimentar, para que ele possa trabalhar ao seu favor, tá? Ele seria um servidor próprio da pessoa, diferente de uma divindade. Uma divindade, vamos supor, Lúcifer, ele vai trabalhar para várias pessoas, milhões de pessoas. Se você constrói um servidor para você, ele vai trabalhar só para você. A não ser que você faça um servidor para uma egrégora. Ela vai trabalhar, vamos supor, se essa egrégora tiver 20 pessoas,
aí esse servidor vai trabalhar para as 20 pessoas. Se você criou só para você, ele vai trabalhar só para você. Vamos supor que o Bafomé tenha sido criado no intuito de ser um servidor. Hoje em dia, ele está no papo de Lúcifer, que ele vai ter milhões de seguidores, né? Mas que fique bem claro, o Bafomé é apenas uma imagem, gente. Ponto. Existem pessoas que pegam essa imagem de Bafomé e vão consagrar a imagem a Satã, para que essa imagem represente Satã. É errado? Não. Você pegou uma imagem, você vai consagrá-la com o nome que você quiser. Ela vai deixar de ser o Bafomé e vai se transformar em Satã. Muitas pessoas pegam essa imagem de Bafomé, consagram a imagem e chamam essa imagem de Beuzebu. Tá errado? Não, não tá errado. Se eu peguei essa imagem e consagrei com o nome de Beuzebu, eu vou adorar Beuzebu nessa imagem aqui. Imagem, gente, é apenas uma imagem. Ela não representa nada, ela é uma imagem, tá? O Bafomé, ele representa, ele tem esses elementos, tá? Ele representa algo muito grande dentro do ocultismo, mas ele não representa uma divindade, ele não é um deus. Bafomé não é um deus que você venha adorar, não é uma coisa que você vai adorar. Diferente de Lúcifer, ele é um deus, né? Uma grande energia, uma divindade. Você pode adorá-lo, você pode prestar culto a Lúcifer, a Satã, a Lilith, a Beuzebu, a Asmodai, Belial, Azazel. São divindades que vamos prestar culto. Porém, o Bafomé é apenas uma imagem criada, tá? Pelo grande ocultista e escritor Elipas Levi, também era filósofo, tá? O Elipas Levi também era um filósofo. E ele criou toda essa representatividade, tá? Para que nós ocultistas possamos ver a grandiosidade de tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende dentro da grande gama que existe dentro do ocultismo, dentro do satanismo, dentro do luciferianismo, do hermetismo, que são coisas que andam lado a lado, né? Um satanista, ele vai automaticamente, num ponto do conhecimento dele, ele vai estudar sobre Lúcifer. Então ele vai estudar um pouco de luciferianismo e vice-versa. O luciferiano, ele vai chegar num ponto da caminhada dele que ele vai ter que aprender sobre Satã. Ele vai ter que estudar sobre 72, anjos caídos, ele vai ter que estudar isso e ele vai ter que estudar o hermetismo. Assim como o satanista também vai parar no hermetismo. É para se estudar, precisa se entender e é necessário se entender isso. Assim como todos nós precisamos estudar Cabala. Ah, mas Cabala é coisa de judeu. Não, a gente tem que estudar a Cabala. Tanto a judaica quanto a clifótica, né? A gente, satanista não lê Bíblia, lê sim. Tem que se ler para poder ver aonde que está as falcatruas, onde está as mentiras, onde está as palhaçadas. Coisa que não existe, está tudo escrito ali. E nego acredita nas baboseiras. Tem que ler sim, tem que estudar. Você tem que saber debater, tem que ler para poder debater e concretizar o fato para você mostrar que aquilo ali está errado. Você tem que saber contra-atacar e mostrar a verdade. Por isso que tem que se ler e tem que se estudar. Tá? Não só o nosso lado oculto, né? A mão esquerda, mas também estudamos outras áreas da teologia, da antropologia, história, demonologia, demonolatria. Tudo isso tem que ser estudado, para que a gente tenha um entendimento na hora de você fazer o seu ritual para o seu guardião, para um Deus como o Rei Baal, você saber se dirigir, saber as palavras que você vai usar, as orações que você vai obter para poder falar ali, os incensos, as comidas que agradam, frutas, se é carne, se é bebida, qual tipo de bebida. Tudo isso tem que ser estudado.
Espero que tenha ficado claro para vocês referente à explicação do nosso querido Baphomet. Agradeço mais uma vez a audiência de todos. Sou Black Lord. Esse é o canal Black Lord. E até a próxima, galera. Ave Lúcifer.